Olá, sejam bem-vindos aos Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção da nossa sociedade. Mas para juntos hoje falarmos sobre temas inerentes a esta questão, eu tenho aqui o professor Leonel, mais uma vez, olá Leonel, e também a Nádia, deputada municipal. Bem-vinda, Nádia. Obrigada. Nós hoje vamos desenvolver aqui a temática da habitação. Também não é nova, também não é nada que nós nunca fôssemos desenvolver, mas é muito importante voltar a tocar. Até porque estamos numa fase em que está a terminar um ano letivo. Futuramente já vai começar um novo. Vai haver aqui deslocações de estudantes entre faculdades, habitação. Já muitos deles procuram casa para poder estudar fora da sua zona de habitação familiar. E então eu vou começar por referir uma notícia, a qual diz que a Amnistia Internacional voltou a chamar a atenção para a crise habitacional em Portugal, denunciando no seu relatório anual de 2024-2025 que o acesso à habitação a preços acessíveis continua, e eu quero frisar bem esta parte, a ser um problema grave e persistente no nosso país. Nádia, o que é que tu podes dizer face a esta questão? Contra factos não há argumentos. Exatamente, pode-se começar logo assim, contra factos não há argumentos. Realmente esta temática da habitação tem sido um problema gigante em Portugal por vários fatores, pela falta de habitação, pelos preços altíssimos que estão a ser praticados nos alugueres e nas vendas dos imóveis, maioritariamente privados. E isto acaba por ter resultados depois, pegando nesse exemplo, mas existem muitos outros, naquilo que são, no fim neste ano letivo, no início do próximo, nesta preparação dos jovens, das famílias também, para essas deslocações das áreas de residência para universidades e faculdades, e sendo que o alojamento em residência para universitários não é assim tanto quanto isso, portanto há de facto dificuldades dos jovens de conseguir alugar um quarto ou de conseguir alugar uma casa, isso é também quase impossível, porque os preços que estão a ser praticados são muito altos, face àquilo que as pessoas recebem e aos ordenados que são praticados e aos tetos salariais. O aumento é mesmo o que estás a dizer, o retorno que a pessoa tem ao final do mês para poder investir numa casa. Nós acabamos por ter os preços de primeiro mundo e salários de terceiro mundo. Não é uma coisa compatível, quer dizer, nós estamos a pagar uma casa em Lisboa e na minha área de residência, que não é assim, é na zona de Alzira do Tejo, nós temos a venda das casas e o metro quadrado está quase ao mesmo preço que nós pagamos em Paris, um apartamento. Isto é louco, estamos a falar de uma capital europeia muito maior que Lisboa, com um núcleo económico muito maior e mais atrativo, e estamos a praticar os mesmos preços nas zonas que são circundantes das grandes regiões, no nosso caso a nossa capital de Lisboa, Porto e das grandes áreas habitacionais do nosso país. Como é que as pessoas pagam, ou como é que as pessoas conseguem ter forma de pagar uma casa ou de se manter? Porque não é só pagar a casa, porque depois o resto do mês a pessoa tem que pagar contas e alimentar-se, não é? E ter vida. Acho que também é uma coisa importante hoje em dia, também convém ter um bocadinho de vida. É uma tarefa completamente impossível de realizar, é muito complicado. E isso acontece porque não foi construída a habitação a pensar no futuro, não foram feitos acordos, maioritariamente vêm do governo, para estes registros prediais para a construção de novos fogos habitacionais e, portanto, hoje não há. Hoje toda a gente está dependente da construção privada. E o que é que acontece? Um privado, que eu não sou contra, aliás, acho que faz sentido existir, a pessoa constrói uma casa ou um empreiteiro constrói uma série de fogos habitacionais e coloca o preço que ele entende, porque não existem tetos que barrem, que o Estado não tutela, portanto, os preços que são praticados em Portugal. E por isso é que existe esta discrepância enorme nos preços que são praticados face àquilo que as pessoas recebem. E é completamente impossível a pessoa conseguir comprar uma casa, porque para conseguir comprar uma casa ou tem que ter o dinheiro todo, que boa sorte, ou tem que recorrer a um crédito de habitação, e que só para dar a entrada tem que ter pelo menos os 20%. Quem não tem 20% de 320 mil euros ou de 400 mil euros, hoje em dia, quem é que tem 20% para dar disso? Não sei, quem consegue fazer, tinha que ter ou uns pais ou ser herdeiro, ou ter uns pais muito fixe. Portanto, a pessoa tem que, além do crédito de habitação, tem que recorrer a um crédito pessoal. São 2 créditos, a casa a pagar, e acaba por toda a gente ser arrendatário de um grande proprietário que é o Estado e os bancos.
E isto é o estado em que nós temos o nosso país nesta área de habitação, porque as pessoas todas recorrem a e pronto, e tem que ser, porque não há outra forma, e recorrem bem aos créditos de habitação para pagar as casas e etc. Só que hoje a maioria dos jovens que começa a sua vida não preenche os requisitos para ter um crédito de habitação. Essa é a verdade. Se nós formos a um banco, ou alguém que começa agora a trabalhar e que por a via do trabalho e da conjuntura familiar que tem, que queira sair da casa dos pais e se emancipar, é muito complicado. Ou tem que alugar uma casa, que só por aí, com os salários baixos que são praticados, é muito difícil de a pagar, ou então a pessoa tem que avançar para a compra de uma casa. Mas para comprar um imóvel tem que ter uma série de requisitos, tem que ter um salário acima da média, são feitos cálculos, tem que ver as taxas de esforço, e se a pessoa já tem um carro a pagar, que também normalmente a gente já sabe como é que é, então tem a casa, o carro, é uma série de coisas, e isto é as pessoas endividam-se, o sistema está feito para as pessoas se endividarem. Essa é a verdade. E o facto das pessoas não conseguirem gerar riqueza, porque é muito difícil, porque os impostos são muito altos, porque não nos dá margem de nós conseguirmos crescer economicamente, acaba por as pessoas terem que repensar a sua vida e talvez mudá-la das grandes cidades para o interior do país, que também já não está assim tão barato. Portanto, é muito complicado nós vermos esta gerência de familiar e esta administração das coisas. O Estado tem que realmente tutelar a habitação. Eu sei que é uma prioridade, agora já é uma prioridade finalmente nos sistemas políticos e nas políticas que são feitas, a habitação já é finalmente uma prioridade. Pelo menos falada, é? Pelo menos é falada, exato. E está prevista a construção de muitos focos habitacionais, principalmente na área da Grande Lisboa e da Lesíria do Tejo. Será que é suficiente? Eu não creio, porque nós estamos a receber muitos imigrantes, estamos a receber muitas pessoas no nosso país, temos muitas pessoas também muito jovens a emanciparem-se, temos muitas pessoas a querer sair de casa e que não existem casas suficientes. O problema não é as pessoas a quererem mudar de casa, é não haver casa para as pessoas irem habitar. E as que existem são caríssimas. Então há duas coisas que têm que ser trabalhadas. A lei da oferta e da procura, tem que se colocar mais coisas à venda, tem que ser construídos outros fogos habitacionais e tem que se melhorar os salários. Pronto, ponto, assento. O resto vem ser trabalhado depois. Exatamente. Nós não podemos esquecer que como estavas a referir, é a habitação, mas nós também temos toda uma vida que envolve gastos financeiros que requerem atenção também por parte do salário que a pessoa recebe mensalmente. Leonel, nós temos aqui uma problemática e a Nádia acabou por referir algumas possíveis soluções, mas eu queria levar-te para este foco. Que soluções é que nós podemos ter, então, face a esta questão relacionada com a habitação em Portugal e que está a afetar também a população jovem, que é considerada o futuro de um país? Claro, eu queria primeiro frisar, tal como a Nádia já falou, acerca dessa problemática, mas a situação imobiliária em Portugal atualmente é considerada como repugnante, nunca se viu. Façamos contas, não é? E não é proporcionalmente possível que o valor das rendas na zona periférica de Lisboa seja rondar entre 700 a 900 euros. Não é, as famílias não têm esta capacidade de suportar quando o rendimento mensal, para quem faz um trabalho em full time, é 870 euros. Isso acaba por afetar diretamente o bem-estar das famílias. Não é? O Estado tem a obrigação de proteger as famílias e tem estado a fazer exatamente o contrário, porque não há leis efetivas que permitem com que os senhorios e o sistema imobiliário nacional consiga ter rendas equivalentes, ou seja, criamos aí um teto, onde os valores estão sempre a oscilar e as pessoas no final do mês têm que pagar isto. Em relação às medidas, aquilo que a Inês acabou de perguntar, fala-se acerca das medidas para a compra de habitação própria permanente em relação aos jovens, a isenção do imposto de selo e do IMT, mas até agora os dados demonstram que não são, nem todas as pessoas têm esta possibilidade, têm as condições criadas para acederem a este crédito. Falou-se também do portal das rendas acessíveis, mas que não cobre a todo mundo. Há um certo absentismo das pessoas colocarem as casas nestes portais, porque as pessoas nem sequer ainda perceberam quais são os benefícios de colocarem as suas rendas, as suas casas a arrendar neste portal. Então, as medidas até agora têm sido ineficazes e a população está a pagar um preço muito alto. Exatamente. E, então, antes de nós prosseguirmos o desenvolvimento desta temática, eu quero convidar a doutora Luísa a poder abordar a mesma à luz da nossa Constituição da República Portuguesa. Hoje vamos falar do direito à habitação
Quando falamos do direito à habitação, falamos de um direito que é fundamental e que deve assistir a todas as famílias. Antes de entrarmos nos princípios fundamentais, gostaria de ler o artigo 67, que nos fala do que é a família na Constituição. O número 1 diz-nos que a família é o elemento fundamental da sociedade e, por isso, tem o direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitem a realização pessoal dos seus membros. Se uma família não tiver habitação, onde é que fica o direito das famílias? O Estado, ele tem que promover a independência social e económica dos agregados familiares. Incumbe ao Estado, diz o número 2 deste artigo. Então, para que haja independência social e económica, tem que haver habitação. Se não houver habitação, onde fica a dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental e básico da República Portuguesa. Artigo 1º. Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Artigo 2º. A República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático baseado na soberania popular e que implica o respeito e a garantia e efetivação dos direitos e liberdades e garantias fundamentais. Se não houver habitação, onde ficam as famílias? Onde fica a dignidade da pessoa humana? Onde ficam os direitos, liberdades e garantias fundamentais? Onde fica o respeito pela Constituição, na medida em que nós vamos ver que a habitação incumbe ao Estado e o Estado ele tem que se subordinar à Constituição conforme diz o artigo 3º. Onde fica a habitação? Onde fica o direito à vida? Sem habitação, o direito à vida fica comprometido. Onde fica o direito à integridade pessoal? Direitos que estão previstos no artigo 24 e 25 da Constituição. Onde fica o direito à infância, que está previsto no artigo 69, o direito à juventude, o artigo 70. O artigo 70, inclusivamente, protege os jovens na aquisição da habitação. Onde fica a terceira idade? Não fica. A habitação é um direito fundamental. E nós sabemos que as tarefas fundamentais do Estado, que estão no artigo 9º, são, desde logo, a linha B, garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático, a linha D, promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo, a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais. Então, isto é uma tarefa fundamental do Estado. A habitação está aqui. Mas gostaria também de ler o artigo 81, que fala não de tarefas fundamentais, mas fala de incumbências prioritárias do Estado. Fala da organização económica. O artigo 80 diz-nos que tem que haver uma subordinação do poder económico ao poder político democrático. Mas esta subordinação tem que acontecer não para os interesses do poder político democrático, tem que existir para o interesse dos soberanos, tem que existir para o interesse da população. E o artigo 81 diz-nos que incumbe prioritariamente ao Estado, no âmbito económico e social, a linha A, promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, a linha B, promover justiça social, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções de desigualdades na distribuição das riquezas e do rendimento. Então, onde é que fica a habitação? Nisto, se o Estado não garantir a habitação. O artigo 65 da Constituição diz-nos qual é que é o direito à habitação e diz-nos qual é que é a obrigação do Estado nesse direito. E se nós olharmos, o número 1 diz-nos todos, e aqui eu sublinho, todos, têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Quando falamos em habitação, não falamos de um quarto, não falamos de um espaço numa camarata, não falamos de uma habitação sem condições. O direito à habitação só se cumpre quando é dado a todos, para a própria pessoa e para a sua família, e quando implica uma dimensão adequada, condições de higiene e conforto que preservem a intimidade pessoal e a privacidade familiar. E o número 2 deste artigo diz-nos que, para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado. Não é aos cidadãos portugueses, é ao Estado. Incumbe programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social. Esta política de habitação tem que implicar a intervenção do Estado em diversos setores, nomeadamente no mercado do arrendamento e no mercado da compra de habitação. Se o
Estado não tiver esta intervenção, se isto não for acessível aos portugueses, então esta política, por este motivo e por tantos outros, não vai estar a funcionar e não se vai estar a cumprir este artigo. A linha B, promover em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, responsabilização das câmaras municipais, juntas de freguesia, a construção de habitações económicas e sociais. Estimular a construção privada com subordinação ao interesse geral e o acesso à habitação própria ou arrendada, incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações tendentes a resolver os problemas habitacionais e a fomentar a criação de cooperativas de habitação e de autoconstrução. O número 3 vai mais longe. Diz-nos que o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda que seja compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Portanto, o Estado tem que garantir. Este artigo está extremamente bem concretizado na Constituição, com o que é o direito à habitação, ou seja, o que é que os portugueses têm direito e com o que é que o Estado tem que fazer para que este direito exista. Mas este direito também está bem concretizado na Lei de Bases da Habitação, que nos diz muito claramente que a política de habitação, o direito à habitação é dirigido às pessoas, é dirigido às famílias e que nos diz também que quem tem que garantir é o Estado. O artigo 3º diz logo, é um princípio geral. O Estado é que é o garante do direito à habitação e tem que o fazer acontecer. E aqui Estado fala-se de todas as entidades, a própria Constituição fala em câmaras municipais, fala nas juntas de freguesia, autarquias locais, administração pública, tudo isto tem que garantir. O direito à habitação é, como diz o artigo 7º desta lei, todos têm o direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, condições de higiene, conforto que preserva a intimidade pessoal e a privacidade familiar. E isto tem que acontecer. Para esclarecimento, também dizer que o artigo 16 fala da Política Nacional da Habitação. Se isto não estiver a acontecer, o Estado não está a cumprir a sua tarefa fundamental nem as suas incumbências prioritárias. E as desigualdades não vão deixar de existir, o problema social da habitação vai continuar a existir e eu gostaria apenas de terminar dizendo que o Estado, além de ter que garantir o direito à habitação de todas estas maneiras, tem ainda que garantir o direito à habitação numa situação de particular fragilidade que é o despejo. O despejo existe e a lei da habitação, ela fala no artigo 13º que o Estado tem que garantir a proteção e o acompanhamento no despejo. Ninguém pode ser colocado na rua, ninguém pode ser retirado de uma casa, seja por sentença judicial, seja por que meio for, por uma decisão administrativa, sem que haja uma alternativa habitacional. E esta alternativa habitacional é da responsabilidade do Estado. São estas as tarefas e as incumbências prioritárias do Estado, são estes os direitos dos cidadãos. É importante saber, conhecer para responsabilizar. Muito obrigada, doutora Lisa, mais uma vez pelo seu comentário. E nós vamos retomar aqui um pouco o que o Leonel estava a falar, a nível de soluções, Leonel. Soluções sustentáveis, soluções que possam ser realmente implementadas para ter o benefício de toda uma população portuguesa que está necessitada. As soluções sustentáveis passam por uma concertação integral. O Estado, como o interveniente principal, podemos assim considerar, chamar as construtoras, as promotoras, porque os construtores e os promotores reclamam que o material de construção está muito caro. Olha, está muito difícil construir. E nós não vamos aqui negligenciar isto, porque para construir uma casa, para construir um complexo habitacional, precisa-se de recursos, precisa-se de materiais. Mas tem que haver uma concertação. A Nádia falou muito bem há pouco, o privado está a fazer. Se o privado está a fazer, porque é que o Estado não tem medidas de, juntamente com o privado, conseguirem criar mais fogos habitacionais? Passa por essa concertação e a legislação é importante. Vou dar um exemplo, se alguém sair hoje final de semana não conta tanto, se alguém puser o seu carro mal estacionado em Lisboa, o que é que há de acontecer? Não sei se já vos aconteceu, mas a mim já aconteceu. Mas o Estado não faz isso em relação às rendas. O Estado está literalmente a deixar de cumprir com o seu papel, que é fiscalizar as rendas. É possível, hoje em dia com os sistemas informáticos, é possível o Estado garantir que as pessoas que arrendam as casas arrendam a um preço justo e os senhorios também têm um proveito justo, mas não se faz isso. Então, uma das medidas passa por uma fiscalização adequada. É possível catalogar todas estas casas num sistema e garantir que as pessoas estão a pagar um preço de renda justo. Quando digo arrendamento, também digo a parte de comprar as casas. É possível garantir que essas transações estão a ser feitas dentro de limites aceitáveis e não como que a Nádia acabou de referir, que as casas estão a ser vendidas, arrendadas a preços de centros urbanos nos outros países aqui à volta. Precisamos de legislação, mas também precisamos de fiscalização.
Se eu deixar o meu carro mal estacionado em Lisboa, em 5 minutos vai aparecer um fiscal. Mas as casas não está a acontecer isso. Há pessoas que têm filhos e que têm que ficar em casa dos pais. Isto é completamente insustentável. Então, Sim. temos que legislar, mas também temos que fiscalizar. São aqui algumas medidas que eu deixo. E a população tem que participar ativamente, porque se o Estado sentir a pressão da população, vai ter que obrigatoriamente tomar medidas que ajudem as pessoas a terem uma vida condigna. E neste ponto tocaste na fiscalização, eu até creio que seja, neste momento, mais importante até, porque o que se tem visto é, pela falta de habitação, há senhorios que alugam como habitação lojas, armazéns, etc., que não é suposto, não servem para esse fim, que fazem obras ali, não vou utilizar a expressão, porque não se pode. Exatamente, e depois alugam a imigrantes, maioritariamente, por preços astronómicos, ou muito baixos, mas depois, como são 20 ou 30 ou 40 ou 50, fazem à volta de 6.000 euros por mês ou mais. E ninguém vai fiscalizar isto. Como é que as câmaras municipais não sabem o que é que está a acontecer ali? Porque é que as pessoas, não me vão dizer que num armazém ou numa loja vivem 20 ou 30 pessoas e ninguém vê as pessoas entrar e sair? Porque não estamos aqui a dizer que as pessoas não têm direito à habitação, mas têm que ter a direito à habitação condigna, têm que estar devidamente legalizados neste país e os senhorios, isto parte das pessoas, isto parte dos portugueses, porque isto não são os estrangeiros que fazem, são os portugueses de bem. Os portugueses de bem é que gostam muito de utilizar este tipo de estratagemas para alugar a imigração ilegal e para fazer ali uma série de dinheiro que passa a expressão, desculpem, para a porta do cavalo, e o Estado não tem acesso porque nada daquilo é feito com contrato. Portanto, não há descontos ao Estado, não se passam recibos nem coisa alguma, porque aquilo é completamente ilegal. Então, esta fiscalização é obrigatória, isto nem é sequer uma recomendação, isto é obrigatório, uma obrigatoriedade do Estado, uma fiscalização que tem que vir das câmaras municipais primeiramente, porque o Estado não consegue, obviamente, regular e fiscalizar todas as câmaras e autarquias do país. Portanto, as câmaras municipais têm a obrigação de fiscalizar todos estes locais que estão a ser. Isto é quase um contrabando de pessoas, isto é completamente desumano. O que nós temos visto, principalmente em Lisboa, é uma coisa horrenda. E isto parte dos portugueses que se utilizam da sua ideia que podem passar por cima de tudo e mais alguém, porque os outros também roubam, então eu também posso, e fazem este tipo de ilegalidades. E as pessoas têm que ser punidas, legalmente punidas, realmente punidas, de acordo com a lei, porque isto não pode continuar. Não pode mesmo continuar. As pessoas não têm acesso a casas e depois nós vemos estes preços completamente contraditórios. Como é que alguém vai conseguir combater isto? É impossível, é impossível. E tem que haver mesmo a legislação que proíba isto, que fiscalize e que puna quem deliberadamente vai contra o que está constituído o que está consagrado na nossa Constituição, que isto são crimes que estão a ser cometidos aos olhos de toda a gente, porque toda a gente sabe onde é que as pessoas estão, toda a gente sabe onde é que isto é feito e ninguém denuncia. E o Estado tapa os olhos e finge que nada se passa, mas passa-se e nós não somos cegos e não vamos permitir que isto continue. É que não podemos mesmo, porque isto é uma ilegalidade que é gritante, é uma coisa horrenda que tem sido feita às pessoas e nós não podemos permitir que isto aconteça. E já me exaltei porque isto Não, mas nós procuramos a dignidade de toda uma sociedade que está a precisar de atenção, está a precisar de ter condições para viver. Nós não estamos a pedir aqui nada, nem estamos a abordar temas que isto não é digno. Não, é dignidade, saúde, habitação, família, ter possibilidade de ter uma vida sustentada por cada um dos contribuintes, porque nós já contribuímos bastante. Sim, e estamos os impostos a exigir, são para isso mesmo. Exatamente, nós não estamos a exigir nada para além, nada de mais, digamos assim. E de uma maneira muito resumida, que conselho é que vocês dariam a alguém que está nesta situação? Será que o Estado tem alguma maneira de nos ouvir? Será que o Estado tem alguma maneira de ter em conta a nossa opinião? De uma maneira muito resumida, que conselho é que vocês dariam? Se eu puder, só de forma sucinta, existe um portal, aliás, que ajuda os jovens em busca da primeira casa, que ajuda nesta questão da renda, que é a Porta 65. Podem pesquisar no Governo e no site Gov,
que tem lá todas as informações. Eu ouvi dizer que há algum tempo estava com algumas falhas, mas não custa nada submetermos candidaturas. Isso não é para pessoas que não trabalham, é para pessoas que trabalham, mas precisam de ajuda, porque o salário não faz jus a todas as necessidades, e a Porta de 65 pode ser uma hipótese, assim como o IRS Jovem e entre outras medidas. Certíssimo. Mais uma vez, Nádia, Lionel, muito obrigado pela vossa colaboração. Lá em casa, mais uma informação que vos pode ajudar a todos nós a ter mais uma vida mais digna no nosso país. Quero convidar também a assistirem aos nossos programas disponíveis no YouTube, a visitarem o site Você é que Decide e a acompanharem-nos no Instagram e no TikTok. Até à próxima.